Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos então para a nossa segunda e última aula de literatura sobre o romantismo, na parte da prosa. Lembrando, gente, que nós estamos então fazendo exercícios relacionados aos conteúdos. Nós já tivemos vídeos anteriores onde eu estou explicando para vocês então como que é esse contexto histórico, principais obras. Então, peguem o livro de vocês lá na página 104. Nós vamos fazer do exercício 1 até o exercício 6. O primeiro lá nós temos: se tivesse agora ao meu lado o Sr. Couto, estou certo de que ele me aconselharia para as ocasiões difíceis uma reticência. Com efeito, a reticência não é a hipocrisia do livro, como a hipocrisia é a reticência na sociedade. Sempre tive horror a reticências. Nesta ocasião, antes, queria desistir de meu propósito, do que dobrar aos seus olhos esse véu de pontinhos, manto espesso, que para os servos moralistas da época aplaca todos os escrúpulos e que, em minha opinião, tem o mesmo efeito da máscara e do aguçar a curiosidade. Quando a mulher se desnuda para o prazer, os olhos do amante a vestem de um fluido que cega. Quando a mulher se desnuda para a arte, a inspiração a transborda a mundos ideais, onde a matéria se depura ao hálito de Deus. Quando, porém, a mulher se desnuda para cevar, mesmo com a vista, a concupiscência de muitos, há nisto uma profanação da beleza e da criatura humana, que não tem nome. É mais do que a prostituição, é a brutalidade jumenta ociosa que se precipita pelo campo, mordendo os cavalos para despertar-lhes o tardo apetite. Aqui, gente, nós temos então dois trechos da obra Lucíola do José de Alencar. Lembrando, gente, que essa obra é bastante polêmica porque o José de Alencar está contando a vida de uma prostituta. Para aquela época, não era tão legal assim, a galera não tinha uma visão tão positiva sobre livros desse tipo. Considere as afirmativas. Primeiro, a estratégia narrativa de Lucíola sobrepõe entre o real e o ficcional três figuras autorais: José de Alencar, escritor do romance; Paulo, o autor das cartas em primeira pessoa; e GM, a destinatária que as organiza em formato de livro, atribuindo-lhe o título. Número 2. Apesar de situado no romantismo brasileiro, Lucíola inaugura o naturalismo da literatura brasileira, ao explicar a sensualidade e a prostituição da protagonista como consequência do meio em que vive, a sociedade degradada da corte do ano de 1855. Terceira, o grande amor de Paulo por Lúcia faz com que ele conheça profundamente os sentimentos e pensamentos da amada, gerando em alguns momentos uma oscilação entre a narração em primeira pessoa e a narração onisciente. Quarto, Paulo, ao mesmo tempo personagem do acontecimento passado e narrador do relato presente, a distância de 6 anos possibilita comentários, conclusões e reflexões, deixando clara a diferença temporal entre o viver e o narrar vivido. Assinale a alternativa correta. Aqui na primeira, gente, tá falando então que quem produziu, quem organizou o livro nesse formato foi a GM, que era destinatária das cartas, e inclusive foi ela que atribuiu o título. Não. Segunda, fala que Lucíola, foi a obra inaugural do naturalismo. Não, gente, a obra inaugural do naturalismo é o livro O Mulato, não tem nada a ver com a Lucíola, então a 2 também está errada. A terceira fala que o Paulo conhece tão bem então a nossa protagonista da história, que em alguns momentos oscila então a narração em primeira pessoa, que daí é personagem narrador, e em terceira, quando ele tem uma narração onisciente, quando ele sabe exatamente o que ela pensa. E a quarta fala que ao mesmo tempo o personagem está contando o que passou com ele e como ele vê isso agora, que também está correto. Ou seja, 3 e 4 estão corretas, sendo assim, é a letra C. Na número 2, gente, nós temos um trecho de Memórias de um Sargento de Milícias. Lá nós temos: com base na leitura do romance de Memórias de um Sargento de Milícias e no contexto do romantismo brasileiro, marque as proposições corretas. Primeira,
Da forma em que outros romances românticos, temos em Memória de um Sargento de Milícias a figura do herói idealizado, apresentado como impuro, corajoso e de princípios morais elevados. Gente, primeira coisa, aqui a gente tem a figura do anti-herói, ou seja, aquele herói que ele faz as coisas, mas não da forma correta, ele faz as coisas do jeito que dá. Então, gente, nós não temos de forma idealizada, então a 1 a gente não marca. 2. Uma importante característica romântica, o final feliz, não se verifica em Memórias de um Sargento de Milícias, uma vez que Luizinha se casa com José Manuel e Leonardo acaba sozinho. Por outro lado, a história cumpre à risca o projeto romântico, no que diz respeito à crítica que faz à falsa moral da burguesia. Gente, primeira coisa aqui na número 2. Tem até um livro do estudioso Antônio Cândido que se chama Dialética da Malandragem, que ele estuda especificamente esse livro. E ele classifica os personagens em personagens da ordem e da desordem. E em nenhum momento, gente, há juízo de valor, tanto que o Leonardinho, ele alterna entre ordem e desordem. Então, gente, não há juízo de valor, ou seja, a 2 também a gente não marca. A 4. O texto sugere a inconstância dos amores de Leonardo, apresentada ao longo do romance. O rapaz, que antes sofria por amor a Luizinha, apaixona-se por Vidinha logo após conhecê-la. Pouco depois, tem um relacionamento com o amante do Toma Largura. Por fim, casa-se com Luizinha. Ele realmente acaba se casando com a Luizinha, mas, gente, por interesse. Porque ele queria, então, ter esse título de sargento de milícia. Número 8. Caso a oração reduzida de infinitivo há de lhe sobrevir sempre uma contrariedade em casos semelhantes, fosse reescrita como uma oração desenvolvida, teríamos a de que lhe sobrevivinha sempre uma contrariedade em casos semelhantes. Gente, o que acontece? Quando eu tenho uma oração desenvolvida, eu tenho que colocar o quê? Uma conjunção. E se a gente for analisar ali, nós temos a conjunção que, beleza? O verbo foi retirado do infinitivo? Foi. Então, gente, está correta. A 8 também. 16. No trecho, Manuel fora a primeira, temos um desvio da concordância nominal, porque o adjetivo primeira deveria estar no masculino de forma a concordar com José Manuel. Ali, gente, na verdade, não está concordando com ele. Então, nós temos a 4, a 16 e a 8 como corretas, nós temos 28 como som. Terceira. O camucim que recebeu o corpo de Iracema, embebido de resinas odoríferas, foi enterrado ao pé do coqueiro, à borda do rio. Martim quebrou um ramo de murta, a folha da tristeza, deitou-o no jazigo de sua esposa. A jandaia pousada no olho da palmeira repetia tristemente: Iracema. O trecho acima do romance Iracema refere-se à morte da personagem, cuja a causa deu-se. Letra A. Pelo fato de ter sido abandonada por Martim, que volta para a Europa para encontrar-se com sua noiva loira e de olhos azuis que lá deixaram. Letra B. Por ter o lábio amargo da tristeza que levava a recusar o alimento restaurador das forças do corpo, debilitado pelo parto e pela difícil amamentação do filho. Letra C. Em razão da ação perpetrada por Iralpã, que se sente traído em seu amor por Iracema e que se vinga durante a guerra contra os pitiguaras. Letra D. Pela escassez de leite para alimentar o filho, o que levou ao encontro de filhotes abandonados e famintos para sugar seus seios e fazer jorrar leite, o que acabou por debilitá-la e contaminá-la, provocando a sua morte. Gente, o que causou a morte da Iracema, além de ela ter essa dificuldade em amamentar o filho, também foi a questão dela não aceitar alimento, justamente porque Martim tinha ido embora e não foi para encontrar a sua noiva, ele simplesmente foi embora. Então aqui na 3, gente, a correta é a letra B de bola.
Na 4, nós temos ali então, né, a obra Batalha dos Guararapes, do Victor Meirelles. Pertencente ao romantismo, a obra de Victor Meirelles caracteriza-se como uma: letra A, descrição dramática da guerra; B, inclinação ao retrato nacionalista; C, estilização das revoltas populares; D, construção da identidade brasileira; ou E, representação das obras francesas. Gente, primeira coisa, se eu vejo uma obra e sei que ela pertence ao romantismo, eu já sei que ela é nacionalista. Sendo assim, na 4, a certa é a letra B. Na 5, nós temos mais um trecho de Senhora. E lá nós temos: o romance Senhora, de José de Alencar, foi publicado em 1875. No fragmento transcrito, a presença de Dona Firmina Mascarenhas, como parenta de Aurélia Camargo, assimila práticas e convenções sociais inseridas no contexto do romantismo, pois: letra A, o trabalho ficcional do narrador desvaloriza a mulher ao retratar a condição feminina na sociedade brasileira da época. B, o trabalho ficcional do narrador mascara os hábitos no enredo de seu romance. Letra C, características da sociedade em que Aurélia vivia são remodeladas na imaginação do narrador romântico. Letra D, o narrador evidencia o cerceamento sexista à autoridade da mulher, financeiramente independente. Letra E, o narrador incorporou em sua ficção hábitos muito avançados para a sociedade daquele período histórico. Gente, primeira coisa, na verdade, ele não está trazendo essa coisa do trabalho ficcional, ele está desvalorizando a condição feminina. Não. Também, gente, ele não vai mascarar hábitos da época. Também, gente, ele não vai remodelar a realidade à sua visão. E também, gente, ele vai falar justamente desse cerceamento que tem, né, em relação à mulher independente. Ou seja, na 5, a correta é a letra D, de dado. Sexta e última, então, para a gente encerrar. Lá nós temos um trecho, então, de Senhora também, do José de Alencar. É correto afirmar que essa obra pertence ao... Primeira coisa, a gente já vê que a letra D e a letra E falam de modernismo. A gente já elimina. Letra A, pois ela critica os valores burgueses, exalta a natureza e a vida simples do campo. Não é no campo que a história acontece, ela acontece na cidade, faz parte dos romances urbanos do José de Alencar. Letra A, a gente já elimina. Letra B, romantismo, pois ela enaltece a fragilidade da mulher e exprime de forma contida os sentimentos da personagem, situando-as no contexto da sociedade paulista do século XX. Gente, é a sociedade carioca, então também já cai. Letra C, romantismo, pois ela exalta a figura feminina, expõe de maneira exacerbada os sentimentos das personagens, tendo como pano de fundo os costumes da sociedade fluminense do final do século XIX. Correta, então. Na 6, a certa é a letra C. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de literatura. Até a próxima!